Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente à coletiva do Tidico. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a grande volta do técnico Hernan Crespo, né? E todos os assuntos, toda a história polêmica que isso criou de ele não tá fechado, como é que fica, né? Vamos falar também, vamos abordar os primeiros reforços do treinador, né? Que vão chegar no São Paulo para o treinador na temporada e outros assuntos, bem como o caso do volante, né? Do meio-campista Luan, que é um jogador muito interessante e é um jogador que pode ser utilizado agora. O que eu quero dizer com isso? O Luan, ele é um jogador que nós sempre tivemos muitas conversas em volta do Luan em relação a... Não é polêmica, mas sempre teve muita discussão no que tange a opinião de alguns em relação ao Luan de... o Luan poderia render mais, o Luan, a gente sabe que é bom de bola, o Luan é ruim e tal. Sempre gerou muita discussão. Eu, particularmente, gosto do Luan. Acho que o Luan, em um cenário talvez mais favorável, pode render bastante, e isso é uma coisa que nós estamos esperando diretamente do técnico Hernan Crespo, que está chegando do São Paulo, que está voltando para o São Paulo, que é puramente trabalho técnico em cima do Luan. O Luan, nós sabemos que ele tem um belíssimo futebol, ele é um cara que ele pode sim render bastante em um cenário, em um contexto ok para o jogador, e nós estamos esperando que o Crespo faça isso com o Luan. Para quem não sabe, o Luan já está disponível, o Luan já está fisicamente apto a atuar pelo São Paulo, a poder render para o São Paulo. E o Crespo, como a gente sabe que não é que o Luan era o jogador preferido dele, mas o Luan era um jogador que ele entendia ser necessário no elenco. Coincidentemente, a volta do Crespo culmina com uma possibilidade de aproveitamento do Luan. E isso é uma coisa muito boa, porque é um trabalho do técnico. É um jogador que o São Paulo já pagou, é um jogador que já está no elenco, é um jogador que, caso conseguisse corresponder às expectativas do clube quanto do técnico, o São Paulo não precisaria se reforçar, não precisaria gastar dinheiro com uma posição que já tem. Então isso é muito bacana, porque nós conhecemos algumas características do técnico Hernan Crespo e do seu interesse que talvez volte a acontecer novamente pelo volante do Luan. Então isso para mim é uma notícia muito bacana, muito legal. Acho que a partir dessas conversas, né, a partir desse senso de perfis de jogadores, nós podemos depositar bastante esperança e ficar otimistas nessa volta do Crespo. E o Luan é um caso bem prático e bem confortável para nós, porque nós sabemos do trabalho diferente, da melhoria, né? Do trabalho diferente, do aperfeiçoamento que o técnico Hernan Crespo pode fazer agora com os jogadores da base. Nós estamos muito esperando demais, né? Do trabalho dele, não só com os que já estão, mas especificamente com o Rian Francisco. Nós não estamos conseguindo, eu particularmente não estou conseguindo me segurar aqui nos ânimos em relação a... Quero ver o Rian com o Crespo, eu quero ver o Rian Francisco com o Crespo, porque mediante todo um cenário horroroso de mau desempenho do time, com uma comissão técnica muito abaixo daquilo do esperado, principalmente se tratando de São Paulo, o Rian ainda conseguia render, ainda conseguia fazer gols. Mesmo a gente sabendo que era um cenário completamente desfavorável para o jogador e para o atleta, principalmente um atleta que precisava de motivação, precisava de um sensei, né, de um professorzão ali, de um cara, de um mestre, digamos assim, né, de uma forma mais romântica, de um mestre falando, vai por ali, eu sei que você é bom, mas faz assim. E agora o Crespo é isso, porque além dessa questão do trabalho da base, da questão do bom trabalho, da boa praça, de ser um cracaço e tal, de ser um cara muito grande, de conhecer muito bem o futebol, de ter toda a identificação com São Paulo, era centroavante, assim como o Rian Francisco. Então nós estamos esperando que agregue demais toda a questão do Crespo em cima do Rian. Eu particularmente tô esperançoso com isso. E aí, que ele deixe, né? O Crespo, ele é o cara que ele pode fazer isso, que nós entendemos que ele pode fazer isso, deixar os garotos deslancharem. Lucas Ferreira, Matheus Alves. Isso é um assunto que a gente vem tratando, abordando todo santo dia aqui, né? Então é isso. Acho que dá sim para nós pensarmos em o Luan como um suposto reforço, digamos assim.
nesse cenário, nesse contexto, ainda podendo usar o Luan, ainda a gente podendo ter uma história ainda interessante com o Luan por conta do Crespo, que me agrada bastante. De novo, gente, de novo. Eu sei que tem muitas discussões, Tidico, ele não soube aproveitar, não é bom e tal. Eu acho, respeito quem não gosta, mas é inegável que dá pra manter alguma história, alguma coisinha aberta em relação a Luan e a volta do Crespo. A gente pode contar o Luan como um reforço, digamos assim, provavelmente com o Crespo assumindo e fazendo o que nós estamos esperando. Outro cara que já tá voltando a treinar também, que muito provavelmente já estará disponível, é o Luiz Gustavo. Que retorno bacana também, né? Isso é legal, isso acho que fica aqui no âmbito de notícias aqui do canal, né? Muito bacana isso da volta do Luiz Gustavo. Vamos torcer para estar pronto também pro Crespo, junto com as nossas voltas, Oscar, Lucas Moura, junto com o nosso plantel titular, que nós queremos ver muito, né? Nessa repaginada, nessa troca de comissão técnica, dos novos ares, de tudo isso que o Crespo... que a gente sabe que o Crespo pode nos oferecer, e eu já explico pra vocês em relação a isso. Te digo, e os reforços? Galera, o São Paulo tem proposta oficial pelo Biel, né, o atacante aí de lado de campo, do Sporting. Atacante interessante, gosto do reforço, acho que é interessante sim. O São Paulo vai contratar muitos reforços, né, já iria contratar antes, né, nessa janela, já iria contratar para a temporada, e eu acho que agora ainda mais com a chegada do técnico Hernan Crespo. É uma coisa natural, né, nós vermos isso, quando um treinador chega, a diretoria às vezes gosta de presentear, né, e aqui, ó, tal, e aqui, ó, esse aqui, ó, leva esse aqui, eu sei que você gosta, eu sei que você trabalhou com ele no clube tal, eu sei que ele era adversário seu quando você estava no país tal. A diretoria adora fazer isso. Então, nós já imaginávamos uma manutenção do elenco de São Paulo em relação a algumas saídas, em relação a pelo menos 4 reforços também, né? Ou não dá pra saber exatamente o número, mas a gente já sabia que chegaria um reforço. Agora, muito mais com o Hernan Crespo. Gosto da ideia do Biel. Gente, vocês me digam o que você acha? Você acha que vem? Você acha que não vem? Eu acho que ele vem. Pelo andar da carruagem, acho que vem. Acho que o São Paulo é um fortíssimo candidato. Falam que tem outros clubes na jogada pelo Biel, para a contratação do Biel. E seria, né, por empréstimo de 1 ano. São Paulo queria um empréstimo, né? Um empréstimo de 1 ano com uma opção de compra. Acho que é isso, né? Que estão falando aí do atacante Biel. Então eu gosto da ideia. Falam que não é um pedido do Crespo. Não é um pedido do Crespo, mas era um jogador que a diretoria já queria contratar antes da saída do Zubeldia, né? Era um cara mais do Zubeldia do que do Crespo. Mas eu acho uma contratação interessante. O Crespo é um cara que eu gosto, um cara que eu confio de você jogar o time na mão, e ele não vai ser igual o Sampaoli. Eu quero 8 que eu já trabalhei. Sabe aquelas loucuras? Eu quero 15, eu quero 12 jogadores. Crespo, ele não é assim. Por mais que ele tenha uma certa preferência, a gente sabe que a gente pode confiar no Crespo em relação a Crespo, tem isso aqui. O Crespo sabe como... O Crespo, acho que é isso o legal, né? A importância dele conhecer o São Paulo, dele saber como é o São Paulo, que ele sabe como é que a banda toca. Então o Crespo, o time é esse aqui e tal, como ele já sabe quem é o time de São Paulo. Então o Crespo, tem isso aqui, dá ou não dá? Acho que ele já falou sim, né? Beleza, é isso aí. E a polêmica em relação à chegada dele, gente, não... Faltam só acordos... judiciais, não sei, de contrato, não tem nada de que pode melar e tal. Vamos comemorar muito, porque o Crespo será técnico do São Paulo, de novo a volta do Crespo, e eu estou bastante feliz, bastante otimista em relação a isso. Já falei pra vocês, acho que não é modo ilusão, não. Ele vai chegar, não tem nada acontecendo com documentação e tudo, será o Crespo. Por isso que o São Paulo não anunciou de forma oficial ainda, mas é o Crespo, o novo técnico de São Paulo, ainda bem. Vocês estão confiantes em relação a isso? E aí, te digo, como assim ainda bem e tal? Eu sei que tem muitas questões em relação a isso, respeito quem não concorda, mas eu acho ele um cara que, pro momento, pro contexto, talvez ele não seja o melhor nome. Se se perguntar, te digo, fala um nome aí. Fala um nome bem difícil, Jorge Jesus. Fala um nome que você sonharia, Mourinho, né? Mas mediante a dificuldade desses outros nomes, eu gosto muito da ideia do Crespo. É aquilo que eu já falei pra vocês. Gosto bastante da ideia do Crespo. Então não tem nada disso. Ele será muito em breve anunciado. Será o retorno do Crespo. Já está certo. No São Paulo, não se assustem com o anúncio não ter acontecido ainda de forma oficial.
E aí, aonde que entra toda essa felicidade, todo esse ânimo? Enzo Fernandes. Vocês lembram que o Crespo indicou o Enzo Fernandes? Ele sugeriu o Enzo Fernandes pro São Paulo. Ó, pega aquele meio-campista lá, vai lá que ali é bola. E aí o São Paulo, né, fala que não tinha dinheiro na época, mas gasta-se valores similares em outros jogadores, né? Tudo bem que a oferta ali seria diferente, não era só dinheiro, né? O Enzo Fernandes, verdade seja dita, não era uma questão só de dinheiro, era uma questão de, acho que um cunho europeu, né? Acho que ali o atleta e os seus agentes sabiam do potencial do jogador também e já estavam pleiteando, visando a Europa. Então aqui eu vou até ser justo, mas em questão de valores, como chega pra nós, o São Paulo se assustou com valores. Não acredito nisso, porque São Paulo gasta valores similares em jogadores de muito menor expressão, entendeu? Enzo Fernandes hoje brilha, né, demais na Europa, é um cara que tá detonando. Eu acho que isso só nos enriquece a conversa aqui, né? Só consegue que eu me deixe mais animado em relação ao trabalho do Crespo e principalmente da base, né? Enzo Fernandes, menino novo, né? Quando o Crespo falou, mais novo ainda, e logo que ele falou, o garoto destruiu, né? Teve destaque, foi o melhor jogador jovem, né, da Copa, teve um grande destaque no Mundial, na Copa do Mundo, e agora ele brilha na Europa como um jogador de altíssimo nível. Então isso me deixa bastante feliz e animado em saber, né, a competência do nosso técnico, do nosso treinador, o olhar clínico que ele tem para jogadores assim, né? Acho muito injusto pegar números e comparar com o Crespo com o Zubeldia. Se pegar os números de forma bem crua mesmo, dá para inverter discurso, o que eu não faço aqui, vocês sabem, eu não sou oportunista. Todas as críticas em relação ao Zubeldia que foram feitas aqui no canal não foram só baseadas em números de derrotas e tal. Nós analisamos todo o desempenho, jogo a jogo, escalações, nós fizemos uma análise completamente detalhada e justa em cima do técnico Luiz Zubeldia aqui. Se for pegar números, já não é justo comparar o Crespo com o Zubeldia, porque o Crespo ganhou um Campeonato Paulista. Então aí já não seria justo. O Crespo ele ganhou um Campeonato Paulista e tirou o São Paulo da fila. Que digo, Paulistinha tal. Naquele momento foi importante aquele título para nós. Nós estávamos sem nada. Aquilo ali trouxe muita felicidade, trouxe um gás novo pro São Paulo. Concordo, Paulista. Eu tô acostumado com o São Paulo de outrora, né? Um São Paulo de muitas glórias. Paulista é muito pouco pro São Paulo, realmente. Mas não podemos tirar toda a importância daquele título naquele momento, naquele contexto e principalmente com o Crespo. Um cara que teve uma grande identificação com o São Paulo. Então não adianta vir falar de... E aí, se nós pegarmos todo o cenário também, todo o contexto, o Crespo, ele tem... dá pra gente apontar fatos muito mais palpáveis do que o próprio Zubeldia. O Crespo, ele realmente, ali eu não sei se era um problema dele, da comissão técnica, mas lesionou muitos jogadores. O Crespo ficou bem menos tempo do que o Zubeldia. E o Crespo não tinha o elenco que o Zubeldia tinha, né? Que o São Paulo tem hoje. Então esses fatores eles importam demais na análise. Não adianta só a gente pegar números e falar, olha aí, tá vendo? A situação é parecida e tal. Não. Isso aqui do canal não será falado. Não é uma questão só de números. Não é uma questão só de ganhar ou perder, de quantos jogos disputou, quantos ganhou, quanto empatou. Não dá pra falar isso, porque o Zubeldia ele tem um elenco melhor, né, do que o Crespo tinha, e o Crespo ganhou um Campeonato Paulista. O Zubeldia teve mais tempo para trabalhar e nós vimos atuações, partidas muito ruins em relação à escalação e desempenho do time. O Zubeldia foi ter os desfalques agora. No Paulista ele estava com todo mundo à disposição e fez um Paulista horroroso antes de chegar no Palmeiras. São Paulo fez um Paulista horroroso, que deu nojo com o elenco, né, que o São Paulo tinha, comparado aos times que pega, que enfrenta. Aconteceu agora contra o Mirassol. Ali não é você perder uma partida, não é você perder um jogo. Perder a gente sabe que faz parte do futebol. Nossa, que jogo, não sei o que, São Paulo não conseguiu sair com a vitória. A gente sabe que existe isso. Aquela partida do Mirassol não foi uma derrota, aquela partida foi um vexame, porque o Mirassol acabou com o São Paulo. E aí não adianta chegar aqui, mas o São Paulo tem desfalques. Ok, e o elenco do Mirassol? Qualquer time que pega o São Paulo, qualquer time bem organizadinho, qualquer time que não tem nada demais, mas que tá bem organizado, tá bem organizadinho, tá redondinho, dá um baile no São Paulo.
E mesmo o São Paulo com os principais jogadores, né, desfalcados, né, lesionados, aí o Lucas, o Oscar, o Caleri, São Paulo no papel, quem é que... O São Paulo paga muito mais caro, quem que tem mais elenco? São Paulo ou Mirassol? Falo sem os jogadores principais. Então isso é conversinha pra boi dormir. Conversinha pra boi dormir. Então não adianta, não dá pra comparar a primeira passagem do Crespo com a do Zubeldia. E falar, olha aí, tá vendo? Não. O Crespo, ele ganhou um Paulista... E agora, o Crespo ele tá meramente capacitado, gabaritado para chegar no São Paulo. Ele tem uma carreira... Ele tem uma justificativa do porquê está vindo, do porquê está voltando. Crespo não caiu em ostracismo. A carreira dele não foi pro buraco. O Crespo ele evoluiu na carreira, ganhou título internacional. E pra mim o Crespo ele é um cara hoje, não é que pra mim, né, mas algo que faz bem mais sentido, o Crespo hoje ele tem mais experiência do que a primeira passagem, mais experiência no campo, mais rodagem, o que ajuda, porque assim, com todo respeito, o Crespo de novo, o Crespo ele, quando ele chega no São Paulo, é o maior clube que ele já treinou. E mesmo agora, com essa carreira lá fora, quando ele voltando, o São Paulo continua sendo o maior clube que o Crespo já treinou. Que o Crespo volta pra treinar. São Paulo é o maior de qualquer um que o Crespo já pegou, com todo respeito aos clubes que ele treinou. Então o São Paulo não é brincadeira. Mas agora eu vejo um Crespo muito mais bem preparado em relação a técnico. Sua visão de futebol, a gente já sabia que ele tinha muito combustível para queimar, né? Por mais que ele estava inexperiente, por mais que não deu certo, se é que assim dizer, não deu certo a primeira passagem dele, mesmo assim deixando muitas saudades para torcedores, a gente continua vendo que o trabalho que ele fez com o Lu é um trabalho técnico, ele pode fazer de novo, como a gente tem esperança que ele faça com o Rian, com os meninos dessa nova safra atual da base, com o Biel eventualmente chegando no São Paulo, né? Que pode ser que o São Paulo contrate como primeiro reforço agora pro Crespo. E essa do Enzo Fernandes que ele falou, isso pega muito bem em relação à confiança. Olha aí, ó, o cara falou antes, o Crespo, porque quantos jogadores surgem no mundo todos os dias, né? Muitos. Mas o Crespo chegou e falou, esse aí, se conseguir, traz, porque não é brincadeira não. E virou o Enzo Fernandes. Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.